Louvado seja Deus, mais um quadro Aprendendo com a Bíblia, hoje aqui no livro de Jó, capítulo 34, e vamos seguindo avante, estamos chegando aí quase já ao término, né? 42 é o final do Jó, então você que está nos acompanhando aí, pode pegar, você tem aí a oportunidade, né? De você estar entrando no YouTube e pegando desde o capítulo 1. Hoje estamos no livro de Jó, capítulo 34, está aqui comigo minha mamãe e seu Evandro. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus, abençoe todos. Louvado seja Deus. Hoje aqui o tema aqui é a justiça de Deus e a nossa resposta diante das provação. A justiça de Deus e a nossa resposta diante da provação. Então aqui a gente vê aqui na introdução uma busca pela justiça de Deus aqui sobre a vida de Jó e sobre a nossa vida também, né? Chegamos aqui, meus irmãos, a um momento crucial aqui na história de Jó, né? Quero nem saudar os irmãos e as irmãs na paz do Senhor Jesus, aos ouvintes, né? Aí, nossos internautas do YouTube, Facebook, Instagram, onde chegar, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Chegamos aqui a um momento crucial aqui na história de Jó, né? Já aqui falamos sobre o sofrimento de Jó, quase que deu certo, né? Já falamos sobre o sofrimento de Jó e as acusações aqui dos amigos de Jó. Mas hoje aqui nós vamos ouvir o que Eliú tem a dizer. Nós vemos também já no capítulo 32, 33 de Jó, mas hoje nós vamos ver Jó também aqui o que ele tem a dizer. O jovem, o Eliú, até agora ele permaneceu em silêncio, né? Falou algumas coisas, mas agora aqui a gente vê que o Eliú, ele toma a palavra, né? No versículo 33, a gente viu que ele toma a palavra. E no 34 também. Ele é o quarto amigo de Jó, que a gente fala os três amigos de Jó, mas não é três não. Tem o Eliú, que é o quarto amigo aqui de Jó. E esse amigo de Jó aqui se distingue por não se calar, esse quarto. Ele não se cala. A mensagem dele traz uma reflexão do Eliú sobre a soberania de Deus, sobre a justiça de Deus, o Eliú. Quando nós estamos enfrentando dificuldades, escute isso, quando nós estamos aqui enfrentando dificuldades e provações, é natural nós buscarmos respostas, é natural. Você fica procurando uma coisa, procurando em outro, né? A gente fica desesperado, procurando resposta, querendo entender por que estamos passando por certas situações. E é isso aqui que Eliú, ele vem lembrar eu e você. Ele vem nos lembrar aqui que Deus, ele é justo. O Eliú, ele faz eu e você, faz nós lembrarmos que Deus é justo. E muitas das vezes, nossas dificuldades, elas são parte do plano soberano de Deus. Parte que nós não compreendemos completamente. Vamos fazer uma recapitulação aqui do que nós já aprendemos até aqui, tá bom? Nós aprendemos que Jó é um homem íntegro, é um homem temente a Deus. Jó foi acometido por diversas tragédias que você viu juntamente comigo no início do livro. O Jó, ele perdeu a saúde, né? Chegou ao ponto de se coçar com cacos de telha, ficou terrível. Jó, ele perdeu seus bens e até a companhia dos seus amigos. Durante esse tempo, o Jó, né, seus amigos, ali os amigos de Jó, eles começaram a acusar Jó de que todo esse sofrimento que eu acabei de citar para você, né, era um sofrimento da consequência do seu pecado, do pecado de Jó. Foi tudo que eu falei para você, do sofrimento, tudo que não aprendeu, os amigos de Jó acusaram Jó porque ele estava sofrendo assim da consequência de pecados que ele tinha cometido. E eles não compreendiam o que realmente estava acontecendo, né? E tentavam, de uma forma errada, explicar os eventos como sendo um castigo de Deus. Eles viram a situação de Jó, sofrimento de Jó, mas eles não sabiam, nem Jó, que era o alvo, né, do diabo, sabia o que estava acontecendo. O único que sabia, ou os únicos, vamos dizer assim, era Deus e o diabo.
Porque o diabo estava fazendo afronta contra Deus e usando um servo, né, íntegro para provar ali que esse servo íntegro ele só adorava a Deus porque Deus dava tudo para ele. Quando, na verdade, Jó adorava a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus tem. E agora aqui nós vemos aqui o Eliú, que até então ele havia ficado ali em silêncio, vendo aquela conversa dos três amigos, e Eliú calado ali, permaneceu calado. Quando ele viu que não tinham mais o que falar, então Eliú agora, ele entrou na conversa, que nós vimos no capítulo anterior. E Eliú é mais um jovem, Eliú ele é mais jovem, né, vamos dizer assim, do que os três amigos de Jó que estavam ali acusando Jó. E talvez por isso ele tenha demorado mais para se manifestar. Mas o que ele tem a dizer, o Eliú, é muito importante para a compreensão de toda essa situação que nós estamos vendo aqui no livro de Jó. Deixa eu só conjecturar para você aqui o que Eliú quer ensinar para mim e para você. E vou citar daqui a pouco alguns versículos do capítulo 34, tá bom? Mas tá. O Eliú, ele começa a sua fala de forma enfática, o Eliú. Ele começa dizendo que ele precisa dar uma explicação sobre os acontecimentos. Deixa eu cortando aqui um pouco, deixa eu falar para você. É muito importante que você ouça pelo menos o versículo 34, aonde eu estou pregando. Porque senão você não vai entender a mensagem. Para entender a mensagem, você tem que ter texto, contexto do capítulo que a gente está vendo. E se você ler ele inteiro, é melhor ainda. Ou escutar ele inteiro, né? Então, aqui a gente vê que o Eliú, ele afirma que Deus é justo. E que se Deus permitiu que Jó sofresse, né? Deus permitisse que Jó sofresse, foi por um motivo que só Deus entende. Ou que Jó poderia entender. Ninguém mais poderia entender esse sofrimento. Então, você sabe o sofrimento que você tem, você sabe o motivo. O Jó não sabia. O Jó não sabia porque ele era íntegro, mas às vezes você sabe muito bem por que você está passando por uma situação. O Eliú aqui, ele nos mostra que o sofrimento, né, nem sempre é uma punição de Deus. Nem sempre é uma punição de Deus, mas sim um processo que Deus usa para ensinar, para moldar, para purificar aqueles que ele ama. Você sabe que a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o oleiro, né? Ele pega o vaso, ele faz o que ele quer com o vaso. Ele quebra, ele trinca, ele remoda de novo. É assim que ele faz. Nós somos como barro na mão do oleiro. O barro não pode questionar o oleiro. Ou, por que você me fez com um gargalo? Ou, por que você me fez assim? Ele é barro. E nós temos que entender isso, que somos barro na mão do oleiro. E que o oleiro está trabalhando na nossa vida. Para nós sermos aquele vaso maravilhoso. Porque, infelizmente, tem vaso de desonra. E Deus precisa consertar esse vaso de desonra para levar para o céu. Será que todas as nossas provações são consequência de algo errado que nós fizemos? Será que é, Cris? O que você acha, meu irmão, minha irmã? Será que toda luta, toda provação que eu enfrento, será que são consequência de algo errado que nós fazemos? Todas? Será que Deus é injusto com aquele que sofre sem motivo aparente? Será que Deus é injusto? E o Eliú aqui, ele nos desafia a pensar nas nossas respostas. Eliú nos desafia a repensar, vamos dizer assim. Talvez você tenha pensado numa resposta e repense nessa resposta. Repense nessas perguntas que você faz para Deus. Talvez você fez uma pergunta para Deus ou você está querendo uma resposta de Deus e não é essa, né? Nós temos que confiar no caráter justo do nosso Deus, o Deus soberano. Temos que confiar nesse caráter dele, nesse Deus. Porque senão, ele é perfeito, ele ensinou a sabedoria. Senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Temos que confiar nele. Vou trazer uma história para você aqui, comparativa com essa história aqui, de Jó.
a justiça de Deus e a humanidade. Lembro de uma história que ela ilustra bem aqui o que Eliú está dizendo. Eu lembro de uma história aqui agora para falar para você. Olha, escute. Era uma vez um homem, e esse homem trabalhava honestamente. Esse homem. Escute bem, ele trabalhava o quê? Honestamente. E ao longo da vida dele, ele cuidou de todos os seus negócios com integridade. No longo da vida dele, ele cuidou todos os negócios dele com integridade. No entanto, em um determinado momento, este homem, ele perdeu tudo. Mesmo fazendo tudo certinho, com integridade, esse homem perdeu tudo. Os seus bens foram tomados. Sua saúde se deteriorou, né? Acabou com a saúde. E até mesmo as pessoas ao redor dele começaram a se afastar dele, desse homem. E esse homem, escuta essa história, você vê. Esse homem se perguntou assim: onde está a justiça de Deus? Mas como Eliú aqui sugere, o sofrimento não significa necessariamente uma punição de Deus. Muitas das vezes Deus permite que nós passamos, muitas das vezes, por dificuldade, para que nós possamos crescer em fé, crescer na dependência dele. E essa história aqui é justamente isso. Essa história desse homem nos ensina a confiar no plano soberano de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas. Você entendeu? Então, aqui um alerta espiritual também para mim, para você, para nós. Um alerta espiritual, como eu sempre trago nas mensagens, sobre o perigo de questionar a justiça de Deus. Já vai 12 minutos aqui, faça rápido. Por isso que eu vou cortando. Tem um alerta aqui sobre esse perigo de questionar. Esse homem não questionou da história que eu acabei de falar para você. Ele questionou, mas voltou, repensou. O Eliú, e aqui, nessa história, o Eliú, ele alerta para o perigo de se colocar contra Deus. É perigoso você, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa mensagem, se colocar contra Deus. Questionar a justiça de Deus. O Eliú aqui, ele lembra que Deus, ele age segundo a sua vontade e ninguém pode impedir. Você já viu aquele versículo que diz, operando Deus, quem impedirá? Então, por que a gente vai querer confrontar um Deus desse? É melhor a gente andar de mão dadas com ele, glorificar e exaltar o nome dele. Não é verdade? Então, quando nós sofremos, podemos ser tentados a questionar Deus. Eu sei que isso é normal. Nós temos somos tentados a questionar Deus, acusando Deus de injustiça. Eu falo para você porque assim, quando você começa a olhar animais matando animais, criança morrendo, guerra ali, terremoto ali, e o tempo muda aqui, as coisas não se acertam ali, a gente começa a questionar Deus. Acusa Deus disso, acusa Deus daquilo, como se Deus fosse injusto. E isso é muito perigoso, viu? Escute o que eu estou falando. Perigoso para você. É perigoso. Como que você pode estar com alguém que você desconfia dele e que você acha que ele é injusto? Não é verdade? Então lembre-se, meu irmão e minha irmã, a nossa visão é limitada. Põe isso na tua cabeça. A tua visão é limitada. Nós não temos que julgar, nós não temos que colocar Deus como injusto. Não, não. A tua visão, a minha visão, a nossa visão ela é limitada. Nós não chegamos um palmo longe do nosso nariz, vamos dizer assim. Mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele vê todas as coisas. Ele vê, não só vê, mas ele também sabe o que é melhor para você, para mim, para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor. E ele pode ter certeza que Deus vai dar o melhor para você, vai dar o melhor para mim. Para não ficar nas minhas palavras, aqui em Jó 34, versículo 33, está escrito assim: o que dizes? Não posso fazer isso? Ou como pode isso ser?
É em vão, pois Deus faz tudo como lhe apraz. Jó 34, 33. Pastor, eu não entendi nada que o senhor leu aí. O que dizes? Não posso fazer isso. Ou como pode isso ser? É em vão, pois Deus faz tudo como lhe apraz. Eu vou explicar para você. A vida, né? Como reagir diante desse sofrimento? É fácil cair na tentação de você pensar que as nossas provações são castigo, né? Vamos dizer assim. A tua luta é um castigo. É fácil você pensar assim, né? Estou sendo castigado. Estou sendo castigada. No entanto, aqui, como o Eliú nos ensina, nós devemos confiar que Deus ele é justo e que Deus ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Em vez de você ficar aí questionando Deus, por que você está assim ou assado, nós precisamos nos entregar a Deus. Você tem que se entregar a Deus. Confiar que Ele é soberano e que nada pode escapar do controle dele, da mão de Deus. Escute, se você está passando por dificuldade, saiba que Deus pode estar usando isso para moldar o seu caráter, para te fortalecer na tua fé. Não permita que as adversidades te afastem de Deus, mas busque encontrar nesse Deus a força para você seguir sempre em frente. Meus irmãos e irmãs, eu gostaria de saber, aqui por você mesmo, uma resposta sua, como que você tem lidado com as dificuldades na tua vida? Você não precisa falar para mim não, tá bom? E nem escreva também. Mas como que você tem lidado com as dificuldades na sua vida? Você tem questionado Deus? Ou você tem confiado na justiça de Deus? É normal, vou dizer para você, é normal você sentir-se frustrado, mas também é muito importante você lembrar que Deus está com você, que Deus está conosco em todos os momentos das nossas adversidades. Você já teve alguma experiência em que, depois de passar por uma dificuldade, você conseguiu enxergar o propósito que Deus tinha por trás daquela situação que você viveu naquele tempo, naquele dia, naquela situação? Se você teve, você fala, pastor, eu tive. Escreve aqui no comentário do YouTube, tá bom? Eu tive, pastor. Passei pela experiência e eu consegui entender o propósito de Deus. Meu irmão, para não ficar só no mamãozinho com açúcar, vamos dizer assim, nesse momento, Deus está nos chamando para confiar na justiça dele. E Deus, ele sabe que o que é melhor para cada um de nós. Então, ele nunca nos abandona. Mesmo que a resposta de Deus demore a chegar, ou que a circunstância seja difícil, lembre de uma coisa, Deus tem o controle de tudo. Deus, ele é justo. E o amor dele por nós é imensurável. Então, escute, não permita que as frustrações, não permita que o sofrimento te afaste de Deus. Continue firme na sua fé, sabendo que Deus está agindo na sua vida, mesmo quando você não consegue entender. Você não entende nada, completamente nada, mas entenda que Deus está no projeto, Deus está na frente. Eu quero profetizar aqui para você que Deus tem para você nesse momento coisas boas. Então eu profetizo assim, como Eliú, né? Ele falou sobre a justiça de Deus, que você verá que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando a tua vida. E através das provas que você está enfrentando e do sofrimento, né, ele está te moldando para algo maior na tua vida. E em breve, você verá o propósito de Deus se cumprir na tua vida. E as portas vão se abrir em nome de Jesus para você e no tempo também de Deus. Então creia na soberania, creia na justiça de Deus, continue confiando nele, porque
ele é fiel, nosso Deus, tá bom? Então, aqui no Jó 34, nós aprendemos aqui, ele nos ensina que, embora nós não possamos compreender completamente os motivos de Deus, nós podemos confiar na sua justiça, na sua soberania. Quando nós passamos por dificuldade, devemos lembrar que Deus, ele nunca nos abandona. Ele está agindo em nossa vida. E por mais difícil que seja, Deus, ele tem um plano perfeito para cada um de nós nessa terra aqui. Tá bom? Espero que essa palavra de hoje te ajudou bastante. E nós vamos falar mais no Jó, capítulo 35, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e bendito Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Altíssimo, neste momento, meu Pai, nós oramos. Te agradecemos, ó Deus, por este momento, meu Pai, maravilhoso. E reconhecemos, meu Deus, a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania sobre todas as coisas. Meu Deus, tu és o Deus do céu e da terra, sustentador da vida. Tu és aquele, meu Deus, que tem o controle absoluto sobre tudo que existe, Pai. Nesta humanidade, nós te colocamos, meu Deus, diante de ti, Senhor, tudo, meu Pai, e todos. Pedimos que a tua presença se faça real, meu Pai, nas vidas nossas neste momento. Pai, sabemos que tu és justo, sábio, misericordioso. Meu Deus, reconhecemos que muitas das vezes não conseguimos, meu Pai, entender tuas maneiras, mas temos, meu Pai, confiança que tu estás sempre, meu Pai, no controle, agindo para o nosso bem. Mesmo quando nós não vemos, te louvamos, porque mesmo nos momentos de dificuldades, no momento de provações, tu és o nosso refúgio, a nossa força, a nossa rocha. Meu Deus, quando o caminho se torna incerto, sabemos, meu Deus, que podemos olhar para ti, porque tu és um Deus fiel. Meu Pai, neste momento de oração, Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, por cada bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. Agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu alimento, que temos, meu Pai, todos os dias, pela saúde, pela família, pelos amigos, pela vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Cada detalhe, meu Pai, das nossas vidas reflete a tua bondade. E por isso, meu Pai, te louvamos, te bendizemos de todo o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, gratidão ao Senhor. Abençoa os ouvintes, meu Pai, dessa mensagem. Aqueles, meu Pai, que estão ligadinhos conosco. Traz cura, meu Pai, traz paz para eles. O amor venha prevalecer em todas as áreas. E a resposta do Senhor venha sobre cada um. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém.